Tese 17. Para a caracterização e individualização dos fonemas da língua nacional, basta observar a sua produção pelo aparelho fonador através de apenas dois aspectos, o topológico e o modal. Sustenta o autor que basta focalizar apenas dois aspectos para caracterizar e individualizar todos os fonemas da língua nacional. Ou seja, é suficiente identificar o ponto e o modo de sua produção pelo aparelho fonador. Para comprovar tal caracterização fonética, leva o pesquisador a perceber a formatação dos fonemas in loco. Para isso, apresenta gráficos singelos, mostrando o conjunto de órgãos que participam da produção e moldação dos constituintes sonoros e, por aí, os caracteriza um por um. Vejamos com o professor Deck. Gente, não sei se já perceberam, em geral, foge-se do ensino da fonética na nossa língua, nas nossas aulas. Uma porque a gramática apresenta o estudo da fonética de forma muito complexa, com nomenclaturas assim, recheadas de neologismos, de vocábulos difíceis, eruditos, e nós não precisamos disto. Através da neopedagogia, da fonética, nós vamos ver que podemos individualizar cada fonema da nossa língua através de um caminho bem mais simples, quase sempre analisando os fonemas apenas sob dois aspectos. O aspecto topológico, vendo em que lugar acontece a produção do fonema, a formatação do fonema, e o aspecto modal, em que modo ele é proferido, como é moldado. Então, esses dois aspectos são suficientes para individualizar nossos fonemas. Vocês vão ver como fica fácil caracterizar todos os nossos fonemas através da neopedagogia da fonética. Vamos ver tudo isso? Amigos, vamos mostrar alguma coisa sobre a fonética. A gramática tradicional, quando ensina a fonética, ela apresenta 4 itens para exame dos fonemas, para as vogais, e 4 itens para as consoantes, itens até diferenciados. E o SES, através da sua neopedagogia da gramática, quer mostrar que são suficientes 2 itens e que servem para caracterizar as vogais e as consoantes. Quer dizer, para individualizar, já que a preocupação é individualizar os fonemas, distinguir um do outro. Então, bastam 2 itens e não 8. Vamos, então, começar pela análise do aparelho fonador para que vocês compreendam todas as explicações. Aparelho fonador se constitui, evidente, de maneira simples, simplória, os pulmões, que é o depósito de ar, é um fole que impulsiona o ar, aliás, que impulsiona o ar para as cordas vocais, que depois essa coluna de ar é sonorizada, sobe pela traqueia, vai para a cavidade bucal ou cavidade nasal e lá são formatados os fonemas, formatados. Então, nós temos assim esta moldação através dos lábios, da língua, da cavidade bucal, da cavidade nasal. Isso nós vamos mostrar aqui nos banners, depois, quem sabe, na própria boca, a bocarra, boca grande, onde aparecem realmente as peças essenciais da prolação dos fonemas. Então, nós podemos dizer que tanto as vogais como as consoantes vão precisar dominar aqui este aparelho fonador. Os pulmões estão no nosso corpo, impulsionam o ar que bate nas cordas vocais e essa coluna de ar fica sonorizada, sobe para a cavidade bucal quando os fonemas forem orais e sobe essa coluna de ar para a cavidade nasal quando os fonemas são nasais. Então, assim, de maneira simples, simplória,
nós mostramos o aparelho fonador, é claro, os dois lábios, a língua, que é a que mais atua, essa cavidade que nós vamos dar a denominação de cada zona, de cada ponto, é a finalidade topológica. Então, para caracterizar, individualizar os fonemas, bastam dois itens, o topológico e o modal. Onde é proferido, é formatado o fonema e o modo como ele é formatado. Nós vamos mostrar tudo isso. Meus amigos, qualquer ruído estranho, não se surpreendam, é chuva mesmo. Vamos agora, através deste banner, ver assim a localização, o zoneamento do aparelho fonador. A zona bilabial, bilabial significa dois lábios. A zona labiodental, quando o lábio encosta no dente. Linguodental, quando a língua encosta no dente. Zona dental. Zona alveolar, que é aquela gengiva logo atrás dos dentes. Pré-palatal, já que aqui está o palato e o trajeto é este, da esquerda para a direita, então aqui temos palato, então zona pré-palatal, zona palatal, pós-palatal, depois do palato, pré-gutural, já que gutural, a garganta é zona gutural, então nós temos aqui a pré-gutural e a gutural, bilabial, labiodental, linguodental, zona dental, alveolar, pré-palatal, palatal, pós-palatal, pré-gutural, gutural. As consoantes não utilizam os pontos pré-palatal, pós-palatal e pré-gutural. As vogais sim. Na nossa língua temos a grande divisão dos fonemas, vogais e consoantes. Aí estão os fonemas. Fonemas vogais e fonemas consoantes. Os fonemas vogais são proferidos com a coluna de ar sonorizada saindo livremente do aparelho fonador. Vejam. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Nenhuma parte do aparelho fonador constrangeu, apertou, estorvou a saída da coluna de ar sonorizada. Conforme a localização, que é o ponto de articulação, nós vamos classificando, formando as vogais. A vogal I é aqui na zona dental, E na zona alveolar, E na zona pré-palatal, A é palatal, a gramática chama de zona medial, tem razão. Pós-palatal, depois do palato, pré-gutural, antes da zona gutural e a gutural, evidente. Então, está aí bem claro isto, já podemos ir para as consoantes agora. E aqui, um painel para análise das consoantes. Vamos ver em que ponto as consoantes são formatadas, onde surge o obstáculo, a moldação, a formatação. Vejam, na zona bilabial nós temos 3 consoantes aqui formatadas. B, P, M. Vejam, nós colocamos no começo os fonemas a serem analisados e nós levamos a perceber onde acontece a formatação. B, P e M, seria o me, são as bilabiais, os dois lábios se encostam para formatar. P, B, M. F, V, voz e fós são formatadas com o lábio inferior encostando no dente, por isso que são linguodentais. F, V, vi, fiz, lábio encostando no dente. É aí que acontece o obstáculo, a formatação desses dois fonemas consoantes. D e T seriam essas duas linguodentais. D, T, a língua encosta no dente. Nós temos aqui na zona alveolar, alvéolo é a gengiva logo atrás dos dentes. É nesta zona, portanto, neste ponto que nós formatamos o R
rio, ou terra, ou então o S no começo, santo, e o Z no começo, zelar, zebra, e o N nasal, que também se coloca no começo, se percebe que é nasal, nariz, nós. Então é na zona alveolar. O L é lateroalveolar. No lado, é alvéolo, mas no lado. Lateroalveolar. A língua encosta no lado do alvéolo, no lado dos dentes. E temos aqui o X e J, né? Xícara e jeito. Ó, o G de gelo também tem este som. Então, nós temos aqui as palatais. Chá, já. E temos o G de gelo, né? G de gelo. E o N nasal de nhoque, nhoque. Então, é também proferido, formatado na zona palatal, mas com metade do ar sonorizado saindo pela cavidade nasal, esse nhê. O lhê seria lateropalatal, é no lado, mas na zona do palato. Agora aqui temos as guturais, cada, casco, guri, ó, que, ge. A gente percebe claramente que são guturais, são pronunciadas, formatadas na garganta. Bem, as nasais, as vibrantes, as laterais são sempre sonoras, que é a próxima versão. Nós aqui mostramos para vocês em que ponto, em que zona, em que ponto são formatadas as consoantes. Ponto é um dos dois aspectos para caracterizar os fonemas. Ponto e o modo. Mas agora vamos ver o modo, porque as duas são bilabiais, as duas. Agora temos que distinguir. Como se faz para distinguir? Ora, ver se uma é surda e outra é sonora, né? Ver se uma é surda e outra é sonora. Bom, este B é sonoro. Se vocês encostarem aqui o dedo, vão ver que o B vibra mais. É sonoro mesmo, né? Pasto, pasto, né? O pasto já é B, né? Pomba e bomba. Vamos fazer esta comparação. Pomba e bomba. Bomba, pomba, bomba, pomba. Vocês vão perceber que existe uma vibração forte das cordas vocais para o B. Então, o B é sonoro e o P é surdo. É assim que se distingue. FV. Vamos falar em voz e foz. Voz, foz, voz, foz. Ou foz e voz. Vocês vão perceber que em V, voz, nós temos aqui sonoridade bem forte. Em foz, não. Então aqui temos surda para o F e sonora para o V. A mesma coisa nas linguodentais. Nas linguodentais. D e T. Vamos comparar com deu e teu, observando aquela consoante no começo, porque a melhor maneira de analisar um fonema é colocá-lo no começo de uma palavra. Deu, teu, encostem no dedo, percebam que em deu temos uma sonoridade realmente marcante, em teu, bem fraca. Então dizemos que esta é surda e esta sonora, deu, teu. E aqui em cima o Z e o S tem o paralelo, tem a antítese. Santo, zero, santo, zero. Esta aqui é surda e Z é sonoro. Podem encostar o dedo, vocês vão perceber que em zero temos uma vibração, temos sonoridade. Em santo temos sonoridade muito fraca, débil. Então, surda, sonora, surda, sonora. Santo, surda, zero é aqui sonora. Muito bem. Aqui temos a distinção entre as duas palatais, duas consoantes palatais. O X e o J. X, G, X, G. Vamos falar em chá e já. Chá e já. Chá. Existe chá, rei da Pérsia. Ou então, esse som, esse fonema sh,
é também escrito com CH. Aquele líquido saboroso que nós sorvemos é com CH, mas é o mesmo fonema. Chá da Pérsia, rei da Pérsia, é com X. Então, chá e já. Esta é surda e esta sonora. Chá, já, chá, já. Coloquem o dedo. Eu não tirei o dedo daqui porque estou analisando a sonoridade ou então a surdez das duas consoantes homogêneas. Homogêneas, consoantes homogêneas. Que são homogêneas? São as proferidas no mesmo ponto, essas duas no mesmo ponto, só que uma é surda e outra é sonora, uma é surda e outra é sonora. É ali que começa a acontecer a distinção. Bom, então agora temos o liê, liê. Liê sempre é sonoro, o L também é sonoro. As nasais, as vibrantes e as laterais são sempre sonoras. As nasais, as vibrantes e as laterais são sempre sonoras, por isso que elas não têm oposição. Hein? Não tem oposição aqui, não tem oposição, não tem oposição, não tem oposição. Né? Assim quanto a sonoridade, né? Bom, vejamos ainda aqui. C seria o que, e G. Caco, caco. Né? E aqui, gago, caco e gago. Se percebe claramente que em caco não há quase vibração das cordas vocais. Em gago, g, aqui temos a vibração. Então, está aqui a distinção. Uma é surda, que é este que, de caco, e esta é sonora, de gago. Então, nós temos aí a distinção de quais são surdas e quais são sonoras. A tese que diz que bastam 2 itens, basta analisar assim, sobre 2 aspectos para distinguir os fonemas. O aspecto local, locativo, ou então o aspecto topológico, topos em grego, lugar, né? Em que lugar, nos 2 lábios, e o aspecto modal, em que modo, surdo, sonoro, entra nisto, ou nasal, oral também é modo, mas não se confunde com surdo e sonoro. Então, bastam assim, esses 2 itens para nós caracterizarmos e individualizarmos os fonemas da nossa língua. Tem razão a tese em sustentar isso e vocês podem observar, porque nosso caminho é levar a perceber isto. Nada melhor do que mostrar no banner e mostrar fisicamente, pessoalmente, sem nenhum constrangimento. Podemos mostrar também uma cavidade bucal com uma bocarra feita para o laboratório de fonética que o IPUC dispõe, é o que nós vamos fazer, quem sabe, logo mais. Realmente, basta analisar o fonema da língua nacional apenas sob 2 aspectos para distingui-lo de qualquer outro. É suficiente verificar em que modo e em que ponto do aparelho fonador é produzido. Partindo da distinção básica, se é vogal ou se é consoante, não há como acontecer qualquer confusão. Se alguém disser, por exemplo, consoante bilabial sonora, sabe-se claramente que se trata de B. Caso se leia a caracterização de vogal, medial ou palatal, tem-se certeza de que se trata do A. O aspecto topológico palatal o diz claramente. O contraste das consoantes homogêneas distingue perfeitamente P, B, F, V, T, D, X, G, Q e G, pares que possuem o mesmo ponto de articulação. Mas ao ponderar-se, a consoante fica individualizada, ou é B ou é P. As classificações tradicionais que distinguem a vogal da semivogal ou que regionalizam as análises e não ficam na pronúncia padrão nacional ou detalham demais as caracterizações fonéticas, cansam os alunos que acabam detestando a matéria sem nada aprender. Deve-se evitar esses exageros que não conduzem a nada. Fixe no essencial e no levar a perceber. Basta propiciar o mínimo para individualizar. Assim, os alunos gostam mais e aprendem mesmo. A verdade é que para a caracterização e individualização dos fonemas da língua nacional,
basta observar a sua produção pelo aparelho fonador, através de apenas dois aspectos, o topológico e o modal.